Aí, pronto. Estamos gravando. Essa aula é uma aula sobre dimensionamento de escadas e reservatórios. A nossa última aula, este conteúdo não será cobrado na prova. Mas nem por isso significa que a gente não precisa dar uma olhada neste conteúdo, ok? Então, antes de iniciar, só os avisos paroquiais. A prova é aquela que vocês já conhecem, que eu mostrei para vocês a lista, para fazer os exercícios, e depois postar no link que eu deixei hoje no AVA. Eu já disponibilizei hoje o link de todas as provas, de todas as disciplinas. Elas não são para entrega nesta semana, e sim na outra semana, né? Vocês têm basicamente 2 semanas para entregar a prova, mas você já tem a lista e já sabe o que vai cair na prova já há algum tempo. Então, todo mundo teve tempo para fazer Ô, a... Jé, Oi, eu entreguei a lista completa no dia da parcial, tá? tá. Eu vou pedir só para que você poste novamente no oficial, tá bom? Te mandar de novo no oficial. Isto, Tá, mandar de novo beleza. no oficial. Beleza. Eu vi que eu só não me lembrava do nome, mas eu tinha visto lá que teve bastante gente que fez mais de um exercício, fez mais coisas. É uma estratégia inteligente, porque vocês vão reduzindo a quantidade de coisas para o semestre, né? Eu antecipando as provas para vocês em 2 semanas, praticamente, vai permitir que vocês possam fazer a minha prova bem antes e ficar só se dedicando à prova do restante dos demais professores, né? Então, essa foi a ideia. Ainda mais porque que eu pensei? Não vai fazer grande diferença. Se a gente pegar, por exemplo, concreto 1, concreto 2, são listas. Pegar projeto, também é um trabalho, projeto arquitetônico, é um trabalho para ser feito. Eu falei, bom, então eu vou, para não adotar critérios diferentes, daí tem materiais e solos, eu falei, eu vou adotar o mesmo critério, liberei todas as provas, vocês têm tempo de sobra para fazer. O Lucas, por exemplo, já fez, tá? Está tranquilo, bem tranquilo. Nada de ficar pedindo cola para o coleguinha, ouviram? Então vamos lá. Dimensionamento de estrutura de concreto armado para escadas e reservatório, tá? Reservatórios de água. Aqui, pessoal, eu gostaria de fazer uma observação. O que ele coloca está correto? Está correto. Você tem o reservatório nas duas modalidades, né? Ou seja, o reservatório no subsolo e o reservatório no prédio. Aqui vale considerações muito importantes, tá? Primeira consideração, nós não chamamos de reservatório no subsolo, a gente chama de cisterna, tá? Então, isso vocês aprendem em instalações hidráulicas. Então, quando eu tenho um reservatório, quando eu tenho um prédio, o que acontece? O prédio você não consegue jogar água da rua direto para o reservatório superior. Até consegue, se for um prédio baixo, até 3 pavimentos você vai conseguir. Com 4 pavimentos, a partir de 10 metros de altura, torna-se um pouco mais complicado, né? E aí você tem a questão da altura adicional, que é um pavimento extra chamado barrilete. O que é o pavimento barrilete? É o pavimento que fica abaixo da caixa d'água, abaixo do reservatório, tá? Então eu tenho um problema sério para mandar a água lá para cima. Então aí eu não consigo mandar ela de forma direta, eu faço o quê? Uma cisterna. Então esse reservatório chamado cisterna, ele recebe a água da rua e eu tenho um sistema de bombas. São 2 bombas, porque uma pode falhar, a outra tem que estar bombeando. Joga a água lá para cima. Mas por que é exigido 2 bombas? Por que é exigência do corpo de bombeiros?
tá? Quando você caiu nessa situação de, né, tem uma cisterna e ainda tenho o reservatório superior, eu preciso garantir a alimentação desse reservatório. Aí você vai ter a condição, esta condição. Ok, dito isto, vamos a outra questão bastante interessante sobre dimensionamento de reservatórios. Ele está em desuso. Não é mais tão comum como era antigamente. Há 30 anos atrás, esquece, reservatório era de concreto, ponto, acabou, não se conversa sobre. Todos os reservatórios eram de concreto. Simples assim. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, o que é o mais interessante, o mais vantajoso? Eu, pelo menos em todos os meus projetos, eu tenho adotado isto. Eu faço o reservatório em alvenaria comum, só paredezinha de fechamento, e coloco dentro uma caixa de PVC. Então, por exemplo, eu tenho lá necessidade de quanto? Eu tenho uma necessidade de 16 mil litros. Coloco 4 caixas d'água, 4 caixas de PVC, faço a distribuição, acabou. Ah, hoje você tem caixa de PVC de 20 mil litros, 30 mil litros. Então você pode colocar lá. Qual a vantagem? Bom, primeiro que o reservatório de concreto gera um peso extra considerável sobre a estrutura. Em primeiro lugar. Segundo, custo. E é o determinante, né? Então, o custo. E terceiro, facilidade de manutenção. Então, se você somar o conjunto de fatores, os reservatórios eles tendem a cada vez mais ficarem escassos. Ah, professor, e na cisterna? A cisterna é a mesma coisa. O que eu tenho feito? Isso daí em residências, você tem um outro tipo de cisterna, que é a cisterna para acumular água da chuva. Diferente da cisterna que eu citei no início, que é uma cisterna de alimentação, tá? Aí, mas as duas caem no mesmo modelo. Você faz o quê? Uma estrutura de alvenaria, porque a cisterna geralmente ela tem um volume de 20 a 30% do superior. Então, no exemplo que eu dei, quatro reservatórios de 4 mil litros, formando 16 mil litros, eu preciso ter um de 4 mil lá embaixo. Então, para 4 mil litros, a gente vai ter uma caixa com uma altura baixa até. Então, você pode fazer uma estruturinha um pouco mais reforçada, claro, uma laje de 5 centímetros armada, 5, 6 centímetros armada, você faz ali as paredes de alvenaria, pode até, para fazer uma coisa mais econômica, mas que seja boa, você faz um bloco de concreto, grout e ferragem, acabou. Fez aquela caixinha, faz uma tampa de concreto, coloca o reservatório ali dentro e a tampa de concreto. E aí ela pode ficar aparente ou pode ficar totalmente subterrânea. É algo muito mais econômico e vantajoso do que fazer de concreto. Porque a caixa de concreto, ela pode vir a dar problemas de impermeabilização. Ela pode ter problemas, isso tanto faz se ela é subterrânea, se ela é né, o reservatório superior, ou o reservatório inferior também digamos assim, o linguajar técnico estaria correto. Nós vamos chamar de cisterna e reservatório para facilitar. A impermeabilização, os cuidados na execução, e fora o custo que é absurdamente maior, tá? E aí é um custo em escala, né? Porque você vai acabar aumentando o custo das vigas e pilares também. Isso é fato. E é lógico para a fundação. Então, é algo que cada vez mais vem sendo substituído por caixa de PVC, com alvenaria de vedação, alvenaria comum. E eu acredito que talvez vocês peguem um ou outro reservatório de concreto, mas digamos assim, a exceção, não mais a regra. Ok?
Nem por isso não significa que a gente não precisa estudar e compreender uma estrutura de concreto diferente. Tá? Eu não estou dizendo que nós não vamos dar uma olhada e ver como é que é um reservatório. Eu só estou explicando para vocês terem uma noção prática, real, do que é o uso do reservatório em si. Ok? E dentro desta linha, nós temos as escadas. Já as escadas, não. As escadas estão no auge, no topo, na moda. É pouco provável que vocês não vão fazer um prédio que não tenha escadas. As escadas, elas estão em alta, continuarão por muito e muito tempo. Tem um elevador, ok, mas você pode ter uma emergência, não ter um elevador. E o grande barato da história, e a gente vai perceber o porquê da escada, quando eu vou explicar coisas que estão além da apostila, como eu falei do reservatório, a escada é utilizada em conjunto com o elevador para travar a estrutura. Tá? É o eixo rígido da estrutura, se dá na escada. Beleza, dito isto, a gente começa falando das escadas, para daí falar de reservatório na sequência. Então, o que é a escada? Na verdade, você olha para a escada, quem nunca calculou, a escada, mas a escada é uma coisa bem simples. Pensa numa laje. Como assim, professor? Uma laje inclinada. É assim que a gente vai dimensionar a escada. Professor, mas eu só aprendi a laje plana. Ok, pega o cálculo que você fez da laje plana e dá uma inclinadinha. Acabou, é isso aí a escada. É uma laje. E a gente dimensiona escadas como laje, com as mesmas regras das lajes, tá? Então isso é muito interessante. Então tá aqui o exemplo, a viga, ou seja, eu vou pegar até metade, até o centro, opa, quase, vamos de novo, aqui, ó. Eu vou pegar de centro a centro das vigas para formar a minha laje, tá? Então, eu basicamente tenho uma laje aqui, isso aqui é uma laje plana normal. Professor, mas é um patamar. Não, é uma laje. Para efeito estrutural, é uma laje. E essa aqui é a outra laje, inclinada. O degrau, pessoal, não tem função estrutural. Não tem absolutamente nada de estrutural. Não se usa, inclusive, não se usa ferragens nesse degrau, tá? Então, temos de altura dessa laje. Ó, laje de escada. Qual que é a altura? Você vai trabalhar basicamente de 10, 12 ou 14. Depende do quê? A largura do teu patamar. Né? Então, eu tenho lá uma escada padrão. O que é uma escada padrão? Escada padrão bombeiros. Escada padrão bombeiros, ela vai ter 1,20 m. Na verdade, é 1,10 m. Só que você tem que considerar que você vai ter uma perda aqui, ali. Então, o ideal é você trabalhar com 1,20 m, vai te dar essa folga e 1,10 m livre que o bombeiro exige para aprovar. Então, esquece escada comercial com menos de 1,20 m. Por quê? Porque você vai ter problema depois no bombeiro. Escadas dentro da residência. Eu fiz um sobrado e eu preciso pôr uma escada. 1 metro. É a largura padrão do corredor. Tá? Assim como o corredor eu não vou fazer com menos de 1 metro, eu não vou fazer com menos de 1 metro a escada. Eu já vi obras populares de mau gosto, que as pessoas fizeram escadas com 90 centímetros. Pessoal, isso é o cúmulo do absurdo. Esteticamente ela não fica legal e, como engenheiro, vocês têm, quando vocês forem projetar, vocês têm que ter a consciência, né? Consciência, aquilo que o leigo não tem, aquilo que o ganancioso do investidor não tem, vocês têm que ter. Pensa, 10 centímetros é pouco, professor? É, mas é o suficiente para complicar e muito a vida do cidadão na hora que ele for subir com o móvel para a parte superior do sobrado. Tá? Então, não façam esse tipo de besteira. O arquiteto fez lá
Ah, é? Você chama o dono da obra e explica para ele. Se ele falar que faça, aí é outra história, mas você fez a tua parte, mostrou consciência, explicou para ele que não é o ideal, que isto é ruim para ele mesmo, né? Fazer uma escadinha assim. Então, padrões, se vocês quiserem anotar, vocês vão trabalhar com uma escada de 1 metro, aí você vai cair ali nos 10 centímetros, e aí a escada de 1,20 que eu falei, você cai nos 12, e você pode ter uma escada até de 2 metros de patamar. Um órgão público ou comercial de grande fluxo de movimentação de pessoas, não mais atendendo pensando em bombeiros, porque o bombeiro já te diz, olha, eu quero com essa daqui, filho. É 1,10, trabalha com 1,20 que vai te dar o que você precisa. Beleza, né? Então, por que eu falo 1,20 e não 1,10 direto? Porque você imagina o seguinte, você tem uma viga ali com um ressalto de 5 centímetros, comendo um pedaço. Aí você tem lá, você colocou um corrimão de vidro, você não vai fixar ele no além, você tem que fixar dentro desse patamar. Aí você já roubou mais 5. Então você roubou 5 de um lado, 5 do outro, ficou com o I10 que ele quer. Você faz no I10 e daí rouba 5 de um lado e 5 do outro, você ficou com 1 metro, o bombeiro vem e não aprova teu projeto. Simples assim, tá? Então, toma cuidado, dá uma olhadinha boa. Embora, se você estiver fazendo somente o estrutural, o problema não é seu, o problema é do arquiteto, certo? Mas você tendo esse conhecimento, você sabendo disso, você pode eventualmente prevenir algum erro desse tipo. Erros quando acontecem, foi problema do arquiteto. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Erro, quando acontece, não interessa de quem é o erro. Se você está presente participando da obra, você vai pagar a conta. É aquela história. Casou com o filho, assume desculpa, casou com a viúva, assume os filhos. Tá? Então, você vai se enrolar também. Eu vou dar um exemplo bastante claro que aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, há uns 4, 5 meses atrás. Uma estrutura pré-moldada de uma clínica de luxo estava sendo feita, e a estrutura, ela começou as vigas começaram a ruir, começou a dar problema nos dentes Geber, etc. E o engenheiro que estava executando a obra, veja, ele não é responsável pelo pré-moldado, né? Ele, executando a obra, ele chamou o engenheiro responsável pelo pré-moldado. Aí o cara chegou lá e aquela história, eu tenho um contrato lá com a empresa, ganho 2.000 por mês, só para assinar aqui, fazer de conta que eu sou um engenheiro. Ah, não, pode fazer, tal, tá tranquilo. Resultado, a obra desabou e matou 2 pessoas. Uma delas, um engenheiro que estava executando a obra. O cara que respondia pela empresa, o engenheiro responsável pela empresa, não foi ele que fez o projeto, veja o detalhe, mas ele respondia, ele tinha a responsabilidade técnica da empresa, foi indiciado por homicídio doloso, quando se assume o risco, né, de agir com dolo, ou seja, com a possibilidade de morte. Ele vai ser preso, professor? Eu acho que não. Mas ele arrumou um problema para o resto da vida dele. Isso eu posso garantir para vocês. Tá? Então, vejam bem a responsabilidade que é a questão estrutural. E o cara que estava executando morreu. Ele era o culpado? Não, mas ok, mas ele morreu. Então, ele não volta mais. Então, se ele era inocente, se o problema era no projeto e não foi com ele, isso é irrelevante, ele morreu. Né? A consequência do erro gerou a morte dele. Então, aí, qual que é o problema? Eles vão investigar, vão lá olhar, opa, o projeto está correto, mas na hora de executar as formas de preparar toda a estrutura, fizeram besteira, colocaram, de repente,
uma ferragem errada, um FCK diferente do que estava previsto, e esse cara que era o responsável, ele assumiu toda a culpa. Ou seja, veja que interessante, o engenheiro de execução não teve participação no erro, o engenheiro projetista não teve participação no erro, e o engenheiro, que era o responsável técnico, e aquele cara, não, eu sou o responsável técnico pela empresa e tal. Só que como ele nunca ia e não foi verificado e não foi feito, e eu vou ser muito sincero para vocês, dificilmente ocorre essa verificação e é feito. Sendo sincero, bem sincero para vocês, foi quem assumiu toda a culpa. Então, a parte estrutural, se vocês identificarem qualquer probabilidade de erro, estou executando a obra, eu vi alguma coisa diferente, alguma coisa que não acho que esteja legal, façam a comunicação, tá? Como que você faz essa comunicação? Por escrito, tá? Faz uma notificação por escrito e que o cara receba e você tenha, né, recebido em, e aí o cara assina, quem recebeu. Por quê? Porque se der qualquer problema, você não, opa, calma lá, eu avisei, eu estou aqui. A responsabilidade não é sua, ok. Mas até você provar que o focinho de porco não é tomada, você tem um documento que diz que você avisou que você, e aí você se resguardou. Tá? Então, isso é uma dica muito interessante. Vocês estão terminando o concreto 2, e eu acho que é muito importante vocês terem esta noção, essa consciência, para que vocês não cometam erros. Vamos lá, dando continuidade ao dimensionamento da escada. Eu achei importante falar isso para vocês, porque nós não vamos ter mais aulas junto, então eu acho que isso era algo que vocês deveriam saber. Aqui está o dimensionamento da escada. Na verdade, aquilo que eu falei, ó, olha só a parte achurada, é o quê? Uma laje. A parte de dentes aqui do degrau não conta. Ela é dispensada do cálculo, a ferragem aqui não existe. Aqui está a espessura e aqui está a minha laje. E eu tenho o quê? O ângulo da inclinação, tá? Então, o peso específico do degrau é igual a 24 kN por metro cúbico. O peso para que você adote de carga variável na escada, segundo a 6120, lembrando a 6120, é aquela norma que tem várias tabelas de peso que nós usamos em laje para dimensionar a laje. Peso próprio, por exemplo, peso mais, soma-se aí a... Vamos pensar uma laje, vamos lá, uma laje de um refeitório, tá? Então eu vou ter o que nesta laje refeitório? O peso próprio, faz de conta que ela é maciça, então tem o peso próprio. Eu vou ter a argamassa, vou ter a cerâmica e vou ter a carga de ocupação. Isso vai me dar o carregamento total. Então, para escadas em residência, 2,5 kN por metro quadrado. E se for comercial, ou seja, não residencial, é 3, tá? Então, a NBR, ela orienta que a escada seja armada somente em uma direção. Aí você faz a distribuição, tá? Então, na região do patamar, a gente tem que tomar só um cuidadinho aqui para como você vai fazer essa ancoragem dessas barras. Veja, você não tem como você trazer ela aqui e fazer um 90 graus. Você tem que basicamente acompanhar o ângulo de inclinação da escada. A mesma coisa, as barras de ancoragem do patamar e as barras de ancoragem aqui desta parte, que é a parte que vem a ferragem dos degraus. Tá? Exemplificando, para facilitar a compreensão, nós temos um exercício. Edifício residencial tem uma altura de degrau 16,7. Aqui vale um outro adendo. Este exercício, ele é meramente um exercício de concreto, então ele é válido, ele está correto dentro daquilo que deve ser dimensionado. Detalhe, arquitetonicamente está errado, tá? Então, pensando em termos de concreto, fazer o exercício não é um problema. Pensando do ponto de vista arquitetônico, ele está errado. Ele está com dimensões não usuais para degrau e patamar.
Tá? 18 centímetros e meio, aquilo que eu falei, você usa 18, você usa 19, e 30 centímetros de patamar. Este é o padrão arquitetônico correto para se fazer uma boa escada. Tá? O que é uma boa escada? Com 16,7, pessoal, esse degrau vai ficar muito próximo. É uma escada ruim, por quê? O degrau muito baixinho, para você subir é desconfortável. Quando você coloca uma escada com 20, 21 centímetros, fica pesado, fica ruim também. Então, esse padrão arquitetônico ele foi estudado e pensado na função ergonômica da coisa. Então, não é uma coisa assim, esteticamente fica bonito. E esteticamente realmente fica melhor, tá? Você sente a desproporcionalidade quando você faz a escada diferente. Mas, dando continuidade, desconsiderando o que está marcado em azul e verde, que são, digamos assim, seriam erros arquitetônicos, mas para concreto vale. Então, nós temos uma carga de 1,5, a minha carga variável. Concreto C25 significa que é um concreto de 25 MPa, aço CA50 e a altura da escada de 12. Então, é uma escada biapoiada. Repara bem, a minha viga é 10. E aqui eu tenho um patamar de 1,5. E aqui eu vou ter o lance da escada, esta parte de cá, que vai pegar 1,5, vai pegar no meio da viga, ficando 10 para cada lado também. Então, pegando a inclinação da escada, eu divido, conta rápida e fácil, eu divido a altura, desculpa, eu divido a altura do patamar pela largura do patamar, arctangente, eu obtenho o alfa. Operação trigonométrica simples. E o vão da escada? 0,2 é metade desta viga. Então, 0,2 dividido por 2, eu estou pegando o eixo. 1,50 é quem? O patamar, vezes 8. Por que 8? Se eu contar daqui, 1, 2, 3, 4, 8. Então, são 8 degraus. Vezes 0,28. Tá aqui, ó, 28 centímetros, 0,28. Mais este detalhezinho, que é metade dessa viga aqui, né? Então, eu vou chegar a 3,94 com 12 centímetros, porque isso já foi dado. Então, eu vou analisar o carregamento do patamar e depois da escada. Eu pego pelo peso próprio, tá? E aí ele adotou 25, porque a gente está falando de o nosso concreto, nós sabemos que a gente trabalha com 2.500 quilos por metro cúbico quando eu estou trabalhando com concreto armado. Então, por isso vem o 25, beleza? 2,5 sobrecarga SC, de quê? Eu até anotei ali, ó, peso próprio para residência, que foi dado lá. Novamente, o concreto, só que agora eu estou usando a minha escada inclinada. Pego pelos degraus, sobrecarga, mesma sobrecarga, 2,5. Então, eu chego numa carga total de 8 quilonewtons por metro cúbico, é a minha carga total. E aqui está a configuração. Então, é assim que você vai montar a viga de reação. Vocês estão bem acostumadinhos a receber o amarelinho ali, que é o momento, né? Então, isto não te pertence mais. Você não vai para a escada, você vai ter que fazer toda essa análise. Que, na verdade, quando você recebe a viga já com o momento dado, esta daí é a origem da carga da viga. Certo? Então, assim, essa viga recebeu a carga que estava presente numa determinada laje, a carga da laje foi para a viga, e aí foi feitas as considerações de sobrecarga adicional. Por exemplo, a alvenaria, quando tem, quando não tem, não precisa, mas quando tem, a alvenaria. Então, a alvenaria da parede mais a carga da laje. E aí chega nesse diagrama, traça o momento fletor e você obtém o carregamento. Então, assim, é muito legal porque a gente pega o conceito de isostática, que nós aprendemos lá na isostática,
somamos o conceito de isostática com o conceito de concreto. E aí vocês fazem, digamos assim, a ponte, fechando o elo de como vocês fazem a construção de um sistema estrutural. Então, por exemplo, eu vou pegar pela 6120, aquela norma, para a laje, vou calcular, determinar todo o carregamento que tem presente naquela laje, vou dividir entre as vigas, jogo a carga na viga, pego mais a carga da alvenaria presente naquela viga, chego num diagrama desse aí, e é aí que vem o grande barato, porque aqui eu tenho uma viga biapoiada, né? Que é fácil de resolver. Mas eu posso ter uma viga não mais isostática, o normal é que ela não seja isostática, que ela seja hiperestática. Neste caso daí, tem a disciplina de hiperestática que ensina justamente a calcular os momentos e vigas hiperestáticas. E aí você obtém o momento que é utilizado no cálculo do nosso concreto armado. Né? Então veja que interessante, que legal. A gente faz toda uma união de conhecimento para determinar o cálculo estrutural. E spoiler do futuro, a carga da viga vai para o pilar, a gente já viu que eu tenho que fazer as considerações de excentricidade, calculamos o pilar, e a carga do pilar vai para a fundação, que vocês já viram como é que se dimensiona um bloco, uma sapata, mas lá em fundações vocês aprendem o dimensionamento da fundação em função do solo, levando a consideração de solo que vocês aprenderam em solos 1 e solos 2. Então veja que interessante, as matérias elas acabam se complementando e formando o conhecimento de vocês. Momento máximo dado aqui desta estrutura calculada, tá? Aí eu vou ter aqui o meu momento máximo sendo considerado. Cheguei lá a 13,95. Aqui ele fez o cálculo do momento máximo, tá? Só o cálculo. Olha aqui, 1,87, tá vendo? Vezes 14,94 dividido por 8. Quem que é isso aqui? Que L ao quadrado sobre 8. Tá? Então, é aqui, ó. Calculei o momento máximo. Beleza. E aí eu vou partir para a armadura principal. E aí eu tenho uma notação interessante, que a minha base para minha viga, que na verdade é a laje inclinada da escada, o patamar era 1,5, mas eu estou pensando em 100 metros. Por quê? Lembram que para lajes o meu BW é 100? Então, se a escada é uma laje inclinada, como é que eu vou calcular ela? Pela mesma lógica de escada de laje. Então, a escada, eu emprego a mesma lógica para fazer o cálculo dela. Eu tenho a altura útil, eu tenho o H, 12, menos o cobrimento, e menos a armadura. Cheguei a 9,5 de... O meu D, a altura útil, né? É 9,5. Maravilha. Aplico na fórmula do momento, caio aqui naquela equação de segundo grau. Se vocês observarem, é o mesmo caso para as lajes, né? Só que detalhe, a gente aprendeu laje calculando através de tabelas. Só que eu não necessariamente preciso calcular por tabelas. Eu posso calcular a laje exatamente como eu calculo as vigas, caindo naquela equação de segundo grau, e o meu BW vale 100 centímetros. Certo? Então é só essa observação. Aí aqui ele está só com o x, mas ele obteve 2x. O segundo x extrapolou os 12 centímetros. Então, opa, eu nem vou considerar, porque isso aí está totalmente fora da posição da linha neutra. Aplica a fórmula, determina a área de aço, mesma coisa de vigas, calcula a armadura mínima, passou, opa, aqui passou, tranquilo, né? E aí faz o quê?
ele está pegando a barra de 10 e fazendo o cálculo. Opa, deu 0,8, uma barra de 10. Então, eu tenho 5,12, que deu aqui. Então, eu vou fazer o quê? Dividido por 0,8, eu vou ter 6,4. Então, eu pego 100. Por quê? Porque eu estou pensando numa faixa, né? Então, por isso, 100 metros. Igual a lógica empregada nas nossas lajes. E a escada é uma laje inclinada e se calcula como uma laje inclinada, ok? O que acontece? Faixa de 100, divide por 6,4, mesma coisa que a gente viu lá atrás, deu 15,62. Eu vou usar o quê? 15, tá? Então, nós adotaremos como? Eu vou usar 15 para quanto? Para 1 metro. Mas o meu patamar tem 1,5 metro. Então, eu vou usar 10 barras a cada 15 e vou usar 5 barras, né, no outro sentido, na armadura secundária. Ok? Então, aqui está o detalhamento da escada. Veja, a ferragem fica somente aqui, a de 5 por 15, e a outra ferragem, nesse sentido longitudinal, a de 10 por 15. Dúvidas, pessoal? Professor, como que eu. Mas eu não entendi. Entendi a dotação da barra de 10, né? Eu entendi que ela vai ser dupla, mas eu não entendi como que você chegou nessa armadura de 5. A armadura de. Que cortou um pouquinho. 5. Tá. A armadura de 5 no outro sentido. Olha só. Nós estamos trabalhando por faixa de metragem, tá? 10 a cada 10 barras a cada 15 centímetros. Ele atuou aqui, ó. Então, 10 barras a cada 15 centímetros. Aí, neste outro sentido, é o sentido transversal. Vamos voltar lá na figura dela. Ó, ele armou elas aqui, tá? As de 10. 10 a cada 15. 10 a cada 15 ele pegou aqui. 10 a cada 15. Ele simplificou o cálculo, ele simplificou a explicação, tá certo? Só que o que vai acontecer? Ele tem isso aqui e depois ele vai ter a armadura aqui, ó. Por causa do patamar. Uhum. Então, ele jogou a armadura mais espaçada aqui e mais próxima aqui. Então, por isso que ele considerou. Ele não mostrou da onde ele tirou isso aqui, ó. Ele não mostra, porque, ó, adotaremos 10 por 15, porque olha aqui, ó. Ó, foi da onde ele tirou. Não, aí eu entendi nossos cálculos Então, normais. e no outro sentido, ele não mostrou o cálculo. Para calcular neste outro sentido, ele teria que ter feito o quê? Ele fez m de x, ó, né? Ó, ele fez ele pegou e fez isso aqui, ó. Esse sentido ele calculou. O outro ele não Faria as calculou. contas novamente para fazer em Y. Exatamente. Você teria que fazer novamente em Y. E ele não fez esse cálculo em Y. Ele, então, na verdade, aqui, ó, adotaremos no sentido principal, beleza. E no outro sentido, 5 por 15, ok, mas por que e baseado no quê? Né? Porque olha só, ele não mostra, não demonstra como é que ele chegou no fio de 5 milímetros em nenhum momento, mas é essa armação aqui. Ah, tá, mas da onde que você tirou isso? Ele não mostrou o cálculo dessa parte. Seria o cálculo no eixo Y daí. Ficou claro? Beleza, compreendi. Ficou. Vamos melhorar? Eu tenho quanto aqui? 1,5. Aqui eu tenho quanto?
1,5 pela lógica, concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então tá. Se ele falou que aqui é 20, vamos considerar que ele jogou 20 aqui também. Tá? Então eu tenho uma laje de 3,20, certo? E no outro sentido, eu tenho 8 degraus de quanto? De ponto 26 vezes. Então dá 2,8 mais 1,5. Eu tenho 3,58 por 3,20. Lembram do nosso amigo Lambda? O Lambda determina para mim o quê? Quando eu pego o lado, né, lado maior pelo lado menor, eu calculo o lambda. Isso no cálculo lá de Lages. E aí eu tenho se ela é armada em uma direção ou se ela é armada em duas direções, certo? Aí eu tenho a armadura principal e secundária. O que acontece? Se a gente dividir esse 3,20 por 3,58 por 3,20, eu vou chegar em qual valor? Eu vou chegar no lambda menor que 2. Logo, ela é armada em duas direções. Então, Tá o que ele fez? Ele simplificou o cálculo, mostrou na direção principal, mas não mostrou o cálculo da direção secundária, tá? É só por isso que eu fiquei nessa dúvida de onde que ele achou que seria essa barra. Mas aí porque ele não eu tenho que mostrou o calcular cálculo. na direção de Exatamente. Y e X, eu vou ter que refazer os cálculos para achar as duas direções, porque ela é dupla. Exatamente, essa é a charada. Beleza. Mais alguém, pessoal? Nenhuma dúvida nas escadas? Eu não, professor. Bom, eu vou parar então aqui. Vou abrir o software poderoso, um software gráfico bem poderoso, para fazer observações de escada que não tem na apostila. E aí vocês vão encontrar isso eventualmente. Está aqui o eixo da escada. E vocês já devem ter visto isso em algum lugar do passado ou do presente. Se não verão no futuro, provavelmente. Já viram isso aqui que eu estou fazendo? Já mataram a charada, sim ou não? O que eu estou fazendo? Certo? Você está fazendo retângulos laranjas e um retângulo azul. Usando um pouco mais a criatividade. O que é isso aqui, pessoal? Uma escada. Uma escada. Que tipo de escada? Isso é vazada que fala, professor? Em balanço, né? É vazada e em balanço. Certo? Pessoal, neste caso em particular, tá? Quando vocês tiverem esta situação, nesta linha que eu estou traçando aqui, presta bastante atenção nisso. O que vai acontecer? Esta aqui é a linha que vai ser a viga inclinada que suporta os degraus. Certo? Sim ou não? É. Tá? Então, é mais ou menos. Tá aqui, ó. É essa viga. Tá? Calma. Espera aí. A gente chega lá. Eu falei que era um software gráfico poderoso. Eu fico zoando com o Excel assim, mas eu acho com o Word, mas eu acho muito tranquilo desenhar com ele assim. Por isso que eu uso o Word.
E, ó, dá para entender o que é. Então, olha só, no eixo vermelho eu tenho a viga principal, tá? Então, esta viga principal está aqui, e aí eu vou fazer um esquema de um único degrau agora. Um único degrau. Um único degrau. Ele vai ser isso aqui. Já vão entender onde eu vou chegar. Matar a charada? O que que eu vou ter que... Qual que é o meu problema nesse tipo de escada? Sim ou não? O próprio nome já diz, é uma escada... Dela. O próprio nome já diz, é uma escada que está em balanço, certo? Então, se esta escada está em balanço, se essa escada está em balanço, gerando momento aqui, né? Entenderam? Aqui é carga distribuída, ela está em balanço. Eu vou ter carga o que nessa estrutura, pessoal? Isso aqui é o inverso. Olha só. Tá difícil. Botou espaço aqui. Aqui, agora vamos acertar os ponteirinhos. Certo? Carga e ela vai estar em balanço. Ou seja, eu vou ter o que aqui? Que tipo de armadura que eu vou ter aqui? Que tipo de armadura que eu vou ter aqui, nesse degrau? Priscila, que tipo de armadura que eu vou ter? Negativa, Você não vai tá? preparar, você vai ficar com uma armadura só. Negativa, tá? A minha armadura principal estará na face superior. É a armadura negativa, tá? Porque ela só vai ficar aqui no. Não no pilar, né? Vamos dizer aqui nessa primeira parte. Ela vai ficar na parte superior. Eu tenho problema de armadura negativa, tá? Em primeiro lugar. Segundo lugar, qual a outra preocupação que eu tenho que ter com essa escada? Esse cara aqui, que vai gerar no apoio, ele vai gerar neste ponto aqui, o que? Momento. Tá? Então, ele vai me gerar neste ponto aqui, momento. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que projetar essa viga aqui, que é essa viga aqui, inclinada, para suportar o momento. Então, essa viga inclinada, ela vai ter momento. Vai ter momento. Então, eu preciso projetar de forma que esta viga inclinada suporte o momento gerado sobre ela. Ok? E aonde que vai estar esta ferragem? Na parte superior da viga. Ela é bi-apoiada, o momento da viga estará aqui, positivo. Então,
eu vou ter duas ferragens aqui. A primeira ferragem, essa de baixo aqui, essa ferragem de baixo, ela vai estar trabalhando para o peso da viga, peso próprio, o peso em si da viga, gerado na viga, o próprio carregamento dos degraus. Esta de cima, combatendo o momento. E aí, aqui, degrau, momento negativo, e esse momento gerado aqui. Tá? Então, eu queria mostrar isso aqui. Ah, professor, mas eu já vi outro tipo, eu já vi aquela que faz assim, ó. Que é aquele degrau que fica no meio. Pessoal, isso é psicológico. Este caso aqui é mais complexo que este, mas vai gerar momento igual. E além do momento gerado ali, eu tenho um outro efeito, um outro momento sendo gerado. Qual o momento? Momento torsor. Tá? Então, essa viga pode torcer, pode sofrer torção. Então, eu tenho ainda momento torsor. Ok? Então, toma cuidado, observa bem quando for executar. Tem alguns cuidados na execução a citar. Além de fazer todo o travamento dela, não deixe usar a escada. Por quanto tempo? No mínimo uma semana, deixa ela isolada, sem ninguém transitar por cima dela. Eu vou dizer o que aconteceu. Eu já fiz, para ter feito pouco, já fiz umas 30, 40 escadas desse tipo. Teve uma que eu fiz, humilhante do cliente. A escada estava, deu aquela uma semana, tirei interdição, o pessoal estava começando a usar, mas ela estava começando a retirar ali o escoramento e tal, bem de leve, bem de boa. Passou o tempo certinho, era para a escada estar perfeita. O cliente não foi lá com menos de 2 semanas, pular em cima de um dos degraus. Por quê? Porque ele queria testar para ver se era realmente seguro. Poxa, a escada não. Essa escada ela realmente é segura com 28 dias. Antes disso, ela não atinge o ponto ideal. Então, toma cuidado em relação a isso. Né? Não, nós tiramos o escoramento parcial dela. Outra obra. A escada tudo pronta, perfeitinha tal. E aí, menos de uma semana ainda tinha escoramento. E aí, desceu lá um ajudante, pulando nos degraus lá e colocou peso, não sei o quê, enfim. O que acontece? Fissura. Ela trinca completamente o degrau de fora a fora, bem perto da viga de sustentação. O que precisa ser feito quando acontece isso, professor? O correto. Você vai demolir o degrau. Não, só o degrau danificado. Você vai demolir e refazer o degrau danificado. Em ambos os casos, eu perdi o degrau. Tem que refazer. Tá? Então, assim, são cuidados a terem. E respeitar e analisar o carregamento envolvido. Dúvidas sobre esse tipo de escada, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, isso não vem na apostila nem nada, mas assim, um dia desses pode cair uma escada dessa para vocês e vocês então, aí vocês já sabem aonde o bicho pega, já sabem mais ou menos como é que é. Voltamos. Dimensionamento dos reservatórios agora. E ele traz aqui que reservatório pode ser classificado, né, no solo, enterrado, semi-enterrado, elevado. Eu prefiro aquela nomenclatura que a gente já trabalhou, né, de cisterna e reservatório, ou reservatório inferior e reservatório superior, que ela fica mais adequada à nomenclatura correta. Tá? Então, você vai ter o quê? Basicamente, as paredes
e o padrão usual é retangular, onde você tem uma laje no topo e uma laje no fundo. Aqui vale uma observação muito importante em relação à laje do fundo. Quando você parte para o reservatório de PVC, você não está isento, você não está livre de dimensionar o fundo do reservatório. Porque a caixa d'água de PVC, ela é leve. A caixa em si, o peso dela é desprezível no cálculo, tá? Simples assim, desprezível, não considera. Mas a água não. Ou seja, então, 4.000 litros, você vai ter 4.000 litros fazendo pressão sobre a tua laje. Então, você tem que dimensionar a laje para suportar este carregamento. Como, professor? Você dimensiona a laje como se fosse uma laje comum. Só que você considera a sobrecarga dela. Você joga como sobrecarga a presença do reservatório na laje. Ah, professor, que número que eu uso? Você que tem que ver qual o tamanho do reservatório, né? A água a gente sabe que multiplica por 1, acabou, 4.000 litros, beleza. A gente já sabe e vai lá. E, inclusive, tem na tabela de sobrecarga de lajes da própria norma, você pode usar, mas usa a questão da água, só que não esquece de projetar a questão da altura, né? Professor, mas o reservatório é circular. Problema do reservatório, você calcula sobre toda a laje. Você não tem como dimensionar a ferragem para a parte circular e a outra parte que não é circular, não. Você considera a sobrecarga total na laje e acabou. Tá? Então, a caixa d'água, ela tem o quê? Um exemplo, ela tem 20 metros quadrados. Eu vou considerar a área de 20 metros quadrados, mesmo que colocando a caixa d'água ali sobre espaço, e eu vou considerar a altura da caixa d'água para projetar o volume de água e tchau, acabou, estamos conversados. A diferença no cálculo é muito pequena para você fazer considerações de volume da caixa. Mesmo você tendo a caixa, né, ali fácil de você dimensionar, mas por segurança. Então, se a caixa estiver cargas atuantes na tampa da caixa d'água, quando não está enterrada. O que é uma tampa de caixa d'água? Pessoal, nada mais é do que uma laje. Agora, aqui um detalhe muito importante. Nesse sistema que eu falei, você está pensando em aliviar o peso da tua estrutura. Eu fiz o que eu fiz lá o prédio, eu fiz uma cobertura. Fiz uma cobertura? É uma cobertura. Bom, o que eu vou fazer na parte do reservatório? Eu vou fazer uma cobertura também. E acabou. E cobertura aparente, sem forro, sem nada, porque é a caixa d'água, facilita a manutenção até. Imagine que você precisa retirar aquela caixa dali ou qualquer coisa. Se for uma laje de concreto, você vai ter que quebrar a parede. Se for uma cobertura, você desmonta a cobertura, que é muito mais fácil de montar e remontar do que você quebrar uma parede de alvenaria. Tá? Então, aí você elimina essa etapa. Mas vamos fazer de conta que aqui a gente está calculando aquele reservatório antigo, tradicional, de concreto, como se fazia antigamente. Você vai considerar o peso próprio, o número 25 vem dos 2.500 kg por metro cúbico, novamente. Carga do revestimento, você considera como 1 kg por metro quadrado. Carga acidental 0,5. Caixa enterrada, você tem que ainda considerar o quê? O peso do solo. Né? E isso aqui vai depender naturalmente do peso de solo. Você vai calcular em função do tipo de solo que você tem no local. Então, esse cálculo é diretamente relacionado ao tipo de peso, do tipo de solo que você tem ali naquele local. Você considera para fazer o cálculo relativo ao solo. Tá? Cargas atuantes no fundo da laje. Mesma coisa, peso próprio, revestimento e carga devido à pressão hidrostática.
que é 10 vezes quanto? Vezes o Z, que é a altura da caixa d'água. Como eu dei um exemplo agora, você pega lá, aquela caixa d'água, vamos fazer um. Vou buscar aqui. Caixa de PVC, 4 mililitros. E eu vou colocar aqui dimensões. Só, o que eu fiz? Mostrar para vocês. Eu fui na internet e olhei, caixa de 4 mil litros, altura sem tampa, altura com tampa. 1,66, altura sem tampa. Né? Essa daqui não conta, porque não vai ter água. Diâmetro superior, diâmetro inferior. Bom, esse é 1,66, acabou, é o que eu vou usar. É 2 caixas, mas é uma em cima da outra ou uma do lado da outra? É uma do lado da outra. Então você vai usar o quê? Somente uma altura, né? Uma lógica. Então, você calculou a quantidade de peso. Veja, pessoal, que interessante. Olha o peso próprio do concreto. 25. E T é a espessura do fundo. Então, eu vou ter no fundo, habitualmente não se usa menos que 20 centímetros, tá? Então, eu vou ter quanto? 1,25. Mas eu tenho ainda mais a carga devido ao revestimento, mais um. Então, dá 2,25. E a água está me gerando quanto? 16 quilonewtons por metro quadrado, uma caixa de 4 mil litros. Presta atenção. Então, disparadamente, o teu maior peso estrutural, a maior carga, será proveniente da água. Tá? Então, presta bastante atenção em relação a isto. E se você tiver solo, é aquilo que a gente já falou. Então, além do peso próprio das ações da sobrecarga, ainda você vai ter o quê? Em função da posição. Como assim? Olha só, sobrecarga. Eu tenho em relação à tampa. E aqui o que é o empuxo d'água? Vocês estudaram em hidráulica, provavelmente. Vocês viram aquela... na verdade, é o fenômeno dos transportes, né? A questão da pressão hidrostática. Então, lá em cima, no nível zero, conforme aumenta a profundidade, aumenta a carga. Então, você vai considerar esse empuxo. Só que o que é um detalhe? Professor, então eu vou fazer a armação conforme o empuxo. Esquece. Você vai pegar o máximo valor de empuxo e vai utilizar, adotar para projetar toda essa parede de concreto. E o que vai ser a parede de concreto? Nada mais e nada menos que uma viga. Você vai dimensionar uma viga, tá? E, evidentemente, ela ultrapassa 60 centímetros de altura. Eu preciso fazer o quê quando ela ultrapassa 60 centímetros de altura? O que eu preciso fazer, pessoal? Armadura de perna, né, professor? Isso! Ganhou o dia, Francisco. Muito bem. Armadura de pele. Precisa fazer a armadura de pele, tá? E um detalhe que ele não está trazendo na apostila, não está trazendo, mas eu já expliquei para vocês a mísula. Lembram da mísula? Aqui, o reforço triangular no fundo. O reforço triangular no fundo do reservatório, tá? Então não esqueça. Não esqueça da mísula. Então, e aí você vai ter variações em função do terreno, se você tem ou não o terreno, em função disso. Eu vou ter o empuxo da água, que sempre vai ser superior ao do terreno. Mas, qual que é o detalhe? A minha caixa d'água, ela vai estar sempre cheia? Não, a minha cisterna ali vai estar sempre cheia? Não, você tem que pensar, vamos fazer manutenção. Alguma coisa... Então, aí você tem que calcular nas duas situações. Você calcula para o empuxo da água
e ignora que ela está na Terra e calcula da Terra, ignorando que existe água do outro lado, para que você faça uma simulação real para obter o máximo valor de carregamento. E isto você está indo em favor do quê? Da segurança, tá? Então, isso é muito importante observar. Olha aqui, ó. Empuxo da água e você tem empuxo da terra, ó. Empuxo da água e da terra, ou seja, você vai compor. Então, aqui ele traz justamente isso, ó. Dimensionamento de reservatórios enterrados deve analisar vários casos de carregamento, pois o reservatório deve resistir estando cheio ou vazio. Né? Então, as paredes do reservatório, você vai dimensionar também com seção constante. É como uma viga, você tem a seção da viga, a altura, e é uma seção constante. Porque, imagina você começar a fazer variação na seção. Você está pedindo para se incomodar. Você não faz nem variação na seção nem na armadura, porque você vai se incomodar. Vai ter alguém para fazer errado lá e inverter a tua armadura e causar uma dor de cabeça do tamanho do dia inteiro. Quanto à altura da água, se o Z for menor ou igual, você pode adotar uma espessura de 0,1 vezes o Z. Mas ela nunca é inferior a 20 centímetros de espessura do fundo. E ela também não pode ser inferior à espessura da parede. Então, a tua parede deu com 20, deu 25 na parede. O fundo deu 20 no cálculo, você vai adotar 25 no fundo também. Tá? Essa é a regra para você calcular reservatório. Então, os momentos fletores nos diversos pontos da estrutura, você vai obter sempre pelo cálculo das lajes. E as paredes é como se você estivesse dimensionando uma viga. Tá? Então, aqui eu peguei o exemplo que ele dá na apostila, onde ele não mostra dimensionamento da armadura, mas ele mostra a composição das cargas. Tá? Então, eu tenho aqui o reservatório, eu tenho 2,5 por 2. Aí, se eu for calcular o lambda, eu vou ter um lambda maior ou menor que 2? Como eu calculo o lambda das lajes? Lado maior dividido pelo lado menor. Então, se eu dividir 2,5 por 2, eu vou ter 1,25. É menor que 2, logo ela é armada em duas direções. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele está chamando de corte AA e depois ele vai chamar de tipo. Por quê? Corte AA, ele está pegando 2,5 por 1. Ele está pegando esta lateral. Corte BB, ele está pegando quanto? 2 por 1. Ó, e está aqui o BB, né? Ó, ele está pegando esta lateral. Então, qual que é a lógica? Esta laje é igual a esta. Esta laje é igual a esta. Desculpa, parede. Então, eu vou ter duas vigas iguais. Então, eu dimensiono uma viga só. Aqui eu vou ter duas vigas iguais aqui, ó. Então, moral da história, eu calculo duas paredes e o fundo. E a parte da tampa, né? A parte superior. Então, laje da tampa. Ele começa pela laje da tampa. Carregamento, peso próprio, revestimento, sobrecarga. Aquela mesma coisa que a gente já viu anteriormente. Olha o lambda aqui, ó. Olha o lambdazinho. Carregamento total da área da tampa, 4 metros. Vocês vão ver da laje do fundo só a diferença. Tá? Vamos, spoiler do futuro, olha quanto é que deu. É a mesma laje, a mesma área, tudo igual. Só que aqui eu tenho quem? Olha aqui, pressão hidrostática. Joga 10 na cabeça. Vejam. Ah, senhor, mas e por que não deu igual? Porque eu tenho revestimento considerado aqui, mas eu tenho revestimento considerado aqui. Peso próprio, 2,5. E aqui eu tenho
um pouco mais. Lembra 15 centímetros e ele considerou 10 centímetros. Tá? Essa é a diferença. 10 centímetros na tampa e 15 no fundo, foi o que ele considerou. Ok? Então, analisando os vãos teóricos, determinei o lambda, lado maior pelo lado menor, 2,5 por 2, 1,25. Ó, lado maior dividido pelo lado menor. E aí ele calcula as reações de apoio. Aqui ele está usando aquelas tabelas do Pinheiro que a gente já viu para cálculo de lajes. Por quê? Porque não deixa de ser uma laje. No fundo, e aí é a mesma coisa. Mesmíssima coisa, o lambda vai dar igual, e ele calcula as reações também. E aqui ele calcula quem? Os momentos. Repare que eu tenho m de x e m de y, porque ela é armada em duas direções. E eu tenho ainda um momento que? Negativo. Por que, que eu tenho esse momento negativo? Porque eu estou considerando a minha laje como engastada. Tá? Então, o detalhe é esse. A minha laje será considerada do tipo engastada. Repare que na tampa eu não tenho engastamento. Logo, eu não tenho momento negativo. Eu só tenho M de X e M de Y, momento positivo. Venho para cá e eu tenho um engastamento da laje do fundo nas paredes. Então, eu tenho momento positivo e momento negativo. Paredes do reservatório. Está aqui o esquema da parede, pressão hidrostática lá embaixo 10 é o máximo, né? Então, para uma laje do tipo A, ou seja, pegando o corte A. Olha só, tipo A ele está falando que é esse corte aqui, ó, este corte. Aqui, só que ele chamou de lajes, aqui é parede, ele chama de laje, mas tudo bem, vamos relevar. E ele dimensiona ainda como laje, né? Mas tudo bem. Vamos pensar só na questão teórica, só na questão de didática. Mas aqui o correto seria dimensionar como viga. Faz a mesma coisa para o lado B e faz o dimensionamento da mesma forma. E aí ele passa a ter a verificação dos momentos. Se ela está engastada, vamos pegar lá o corte. Se ela está engastada, a minha laje, a minha viga, parede aqui também estará engastada. Essa é uma lógica. Então, faz o dimensionamento dela engastada. Logo, se ela está engastada, ela tem o quê? Momento o quê? Negativo. Tá? Opa, só que aqui, ó, desculpa. Ali era da laje de fundo. Ó, aqui, ó, momento negativo. Ele vai para o lado B, faz o mesmo procedimento e obtém momento negativo novamente. Professor, mas e daí eu obtive os momentos? O que você vai fazer? A gente acabou de calcular as escadas, certo? Nós acabamos de calcular as escadas. Então, eu já volto nisso. Então, os momentos fletores máximos, você fez a determinação. E aí, você, tendo os momentos, você consegue calcular. E aí, ele calculou tudo considerando como se fosse laje. Vamos lá, vamos ao que interessa. Ó, aqui eu obtive quem? Momento. Olha o que eu faço quando eu obtenho momento. Jogo nesta análise de viga. Lá ele me deu o H, ele deu a espessura da tampa, ele me deu a espessura da parede, ele me deu a espessura do fundo. Uso o H para aqueles caras todos. Determino o X e jogo nesta fórmula aqui, ó, o momento calculado, né? Aquele momento vezes 1,4 para chegar em MD. Aqui é a tensão de escoamento do aço, é tranquilo. O D, eu fiz aquela consideração de cobrimento. O cobrimento, daí eu vou analisar, não sei qual vai ser. A gente sabe que o cobrimento depende do quê? Do que depende do cobrimento? Pessoal, do que depende do cobrimento? Depende o quê, professor? Não entendi.
O cobrimento. O cobrimento. Depende do quê? Como é que eu determino o cobrimento de uma estrutura de concreto? É do ambiente, né, que ela vai estar. Da agressividade do ambiente. Muito bem, Lucas. Da agressividade do ambiente. Muito bem, isso aí. Então eu aplico esse mesmo raciocínio e eu vou chegar nessa mesma área de aço. Ele não traz isso, tá? Ele não traz, ele só traz os momentos calculados. Mas a partir desses momentos calculados é só empregar aquelas fórmulas e você obtém o valor das armaduras. Dúvidas? E daí, pessoal? Não. Alguma comentários? Não. Calma aí. Priscila? Você vai fazer intervalo agora? Na verdade, não, vai. porque. Na verdade, não, porque terminou o conteúdo. Então, já acabou? Acabou. Ah, eu quero tirar uma dúvida da lista. Sem problema. Ah, beleza. Só vamos ver se Pessoal, ninguém tem dúvida. Francisco, você tem dúvida, Francisco? Eu estou acompanhando, professor. Estou acompanhando. Você entendeu? Como é, da onde que vem a origem dos cálculos? Como é que você faz a análise de carregamento de um reservatório? Ah, sim. Lucas, também tranquilo? De boa, Jefferson. Alguém entrou como convidado. Quem que está aí como convidado? Eu não sei não, tá aparecendo. Ah, tá. Agora eu vi convidado, tá convidado ali. É um convidado do convidado, mas tudo bem. Sim, que é não. Ok. Bom, a ideia era essa. A ideia é passar e dar uma visão geral dos conceitos de dimensionamento de escadas e reservatórios, e os cálculos foram feitos baseado no que a gente tem de conhecimento de lajes. As escadas realmente trabalham com o conceito de lajes. Os reservatórios é aquilo que eu já expliquei, a questão do desuso do reservatório, mas e ele saiu pelo cálculo de lajes para as paredes laterais. Volto a fazer a ressalva, a parede lateral você pode também dimensioná-la como viga, tá? Então é comum, pessoal, isso é um detalhe muito importante, não fazer como ele fez ali, aquele cálculo direto ali, você calcula como uma viga de borda em toda a parte inferior da estrutura. Isso é muito importante. Toda uma viga de borda você vai fazer. E aí, nesta viga de borda, você já faz a consideração de mísula. A mísula, ela é quase igual ao degrau. Você não costuma fazer uma ferragem detalhada ali, né? Então, só vou mostrar só para reforçar, pegando o nosso poderoso editor gráfico aqui. Então, eu já expliquei, tem aulas passadas a parte da mísula, mas vamos de novo, só para ficar claro. Aí depois a segunda parte da aula, né? Já vamos tirar as dúvidas da lista. Vou só finalizar esse raciocínio que ele é muito importante. Olha só, eu tenho isso aqui e eu vou ter a mísula. Eu vou dar uma exagerada nessa mísula para ela ficar chique, destacada aqui, ó. Pronto, tá aí uma mísula. Tem cara de mísula, parece com uma mísula, é uma mísula. Beleza. A ferragem, pessoal, isso é muito importante. A ferragem da mísula, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso não está ali na apostila, mas não significa que não seja importante nesse tipo de estrutura. Ela está em desuso, está em desuso, mas o conceito a gente deve manter. Por quê? Porque você pode usar isso aqui, por exemplo, aonde, professor, que você já usou esse negócio?
um dimensionamento de uma estrutura de um reservatório de flotação. O que é flotação? Tratamento de água, tá? Então, tratamento de água, de efluentes, aí usou no reservatório, foi usado isso aí. Aqui, só estou fazendo o detalhe da armadura. Ah, professor, e como é que calcula essa armadura? Pessoal, aqui não calcula essa armadura. Você adota a armadura, a mesma armadura que você tem na viga, né? Então, assim, você já calculou a ferragem principal da tua viga, não calculou? Beleza. Aqui, ó. É essa armadura que é feita assim, tá? Esse espaçamento geralmente é 50 centímetros para lá, faz a curva 50 centímetros para cá. Beleza. A viga que eu me referi é esta viga aqui, ó. Eu vou trocar a cor para destacar. Olha só. É esta viga. Puxar um pouquinho para cá. Aí. Então, esse é o detalhe de uma mísula. Então, esta viga aqui, você tem a ferragem da viga, você usa a mesma ferragem aqui. Isso é uma mísula bem executada. Tá? Não foi passado o cálculo, os detalhes da mísula, mas eu acho importante a gente dar uma olhadinha e dar uma considerada nisso aqui. Porque isso aqui, mal executado, vai dar problema. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta sobre esse detalhe? Não, Jefferson. Vocês estão econômico hoje, né? Nas perguntas. Economizando a última aula, né, não, Jefferson? Tá certo. Então vamos lá, pessoal. Finalizado. Então, dou por encerrado o nosso conteúdo. Você já tem a atividade, os exercícios para fazerem. E a Priscila tem uma dúvida da lista. Fale-me sobre, Priscila. Deixa eu abrir a lista. Tem, foi só uma pergunta. Eu até fiz de novo, você viu que eu mandei de novo, né? Que a seção estava considerada uma, e o DY, o HX e o HY como outra. Certo. Então, eu considerei a seção, que eu lembro que você falou isso. Correto, por isso que eu mandei outra lista. Certo, tá certo. É certo É o isso, 2. né? É o 2. O tamanho da seção. É o exercício 2 da lista, né? O 2, É, o 1 tá também estava certo. com o tamanho da seção H diferente. É, Então, sim, 2 com 1. certo. Eu Na- também Beleza. vi isso e Agora, no considerei 2, a seção transversal que você falou aí. Por exemplo, na primeira, 40 por 20. Aqui Eu não tá usei correto. HX e HY, não. E aqui, não, está correto. Fizeram não, da forma correta. não está Embora, correto. O Y embora, está 20, ele é 30. embora que seja um erro de digitação, eu iria considerar nos dois casos, porque é um erro, trata-se de um erro de digitação, então não seria correto punir vocês. Não, beleza. E no 2, então você já sabe qual que vai ser a dúvida do 2, né? Eu Na hora não. que eu vou fazer as BUTs lá do limite, ele dá um valor menor que 35, considerando. E se eu considerar o X de 30. Então, eu vou considerar qual? Porque aí não vai ter nenhuma primeira ordem, nenhuma segunda ordem. Eu vi isso no livro, mas eu não consegui compreender depois que eu fiz. Cortou um pouco ali, cortou um pouco o áudio. Você pode A repetir? minha internet está um pouco ruim. Quando eu vou calcular os BUTs, limite lá no 2, Certo. eu vou considerar a altura de Y de 30, correto? Correto. Eu acho um valor de 33,4. Posso arredondar e considerar ele como 35? Deve. Considerar o efeito local de segunda ordem Y? Exatamente.
Então, essa era a minha dúvida. Porque tem uma questão lá no Y que ele fala, tipo, não devemos considerar os efeitos locais de segunda ordem X, né? Não devemos considerar os efeitos locais de segunda ordem nas velocidades de Y. Só que como ele deu menor... Porque ele cai no caso de pilar curto. Pois é, aí eu fiquei na dúvida se eu poderia considerar né, como 35, né? Vou fazer os contos com 33, mas considerar ele um valor em Y. Certo. Essa foi a minha dúvida. Não, tá correto. E o detalhe é o seguinte: como abre espaço para interpretação, você poderia não considerar, porque deu 34,33 é menor que 35. Ponto. Não vou considerar. Não estaria errado. Mas ao considerar o 35, porque é um valor muito próximo, você está indo a favor da segurança. Então, toda dúvida que você tiver no cálculo de concreto armado, isso não interessa se é pilar, que é esse caso do exercício, ou qualquer outro elemento estrutural, sempre vá em favor da segurança. Tá? Sim. Na dúvida, em favor da segurança. Beleza. Eu fiz, mas eu ainda tenho que acabar de fazer a lista. Eu tô acabando de fazer os cálculos, igual eu te mandei. Mas aí eu fiquei meio, tipo assim, aí eu vou considerar Y, eu não vou considerar, e o que eu vou fazer? Eu falei assim, não, vou perguntar pro professor, a gente vai ter aula, né? Antes de entregar, o que eu ia fazer. Mas aí que tá indo, eu vou pegar as aulas do Abaco, porque ele realmente me dá uma dificuldade, né? Mas, igual você falou, eu fiz as contas, já fiz, né? É questão de interpretação. E outra coisa, fazer essa interpretação. todas as aulas de todas as disciplinas estão postadas lá no canal do YouTube, tá? Sim, eu vi sim. Achei a do Abaco já, achei as outras, né? Que estavam lá. Então, eu realmente passando e eu vou acabar de fazer a lista. Mas aí eu já fiz as... E amanhã cedo amanhã cedo esta eu vou subir também pro canal do YouTube, né? Tem o link em Java para acessar o canal, enfim. Vocês têm todo o recurso da aula gravada, tem todo o recurso para explorar. Outra coisa, se vocês precisarem, evidentemente, né? Professor, vou te mandar 10, 11 horas da noite, fim de semana, eu vou responder depois, né? Em horários normais, mas se vocês tiverem dúvidas, eventualmente, dos exercícios, podem me mandar no WhatsApp e eu vou responder. Professor, diga. Eu tenho dúvida em relação tanto a essa prova quanto a sua outra. É só em relação à pontuação. Eu não sei se enquadra todos, porque não foram todos que fizeram tá fazendo a proficiência. Mas Você aí, no que entrou caso... como convidado, Paulo? Oi? Você que entrou como convidado? Eu nem vi como é que tava o nome, não. Eu só coloquei, geralmente meu nome já fica Paulo, não sei porque que deu convidado hoje. Tá como convidado, mas tudo bem. Fale, convidado. Mas então, eu já tô até fazendo essa prova, né? Essas questões 5 aí, eu tô quebrando a cabeça e tal, comecei a fazer hoje de tarde. No caso, são 5 questões. Como eu fiz a proficiência, todas elas terão o mesmo peso, no caso... Todas as 5 questões valem a mesma coisa. Hã? As questões têm o valor igual. Então, no caso, para mim, que fiz a proficiência, tá valendo 2.000. Então, cada uma delas tá valendo 400? Cada uma vale 400. Tá, beleza. Outra questão também, a mesma questão no caso de pontuação, mas só fugindo um pouquinho da aula, da sua aula de projeto. No caso, lá nós não temos avaliação de proficiência. Então, vai valer 4.000. Você passou 4 itens para a gente poder fazer e mandar para você. Também todos estão valendo 1.000 pontos ou não? Não, porque nós temos
5 itens. 5? 5. São 4 itens passados lá e um quinto item, que é o conjunto da obra, né? Ou seja, a harmonia do desenho em si. A sua solução arquitetônica eu vou avaliar. Sei. Lembra Então, no caso... Lembra que eu ensinei o tamanho dos quartos, o tamanho das peças, dos cômodos, lembra? Sim, eu estava na aula. Então, que a gente fez aquela planilha no Excel, eu até postei a planilha, então eu vou analisar se aquilo foi seguido. Ah, tá. Mas então, no caso, igual, eu tô fazendo, né? O meu trabalho está sendo todo feito à mão. Não, o seu está correto. Esse Não, não. dimensionamento está correto. Ah, tá. Mas aí, no caso, você quer que a gente, pelo menos eu, não sei, o pessoal aí também que fez, quer que lhe envie aquela planilha ou não vai nem precisar também? Não precisa. Ah, não. Precisa. Não. Eu vou olhar, mas eu vou olhar assim, coisas mais grosseiras, tá? Uhum. Por exemplo, o cara fez lá um banheiro de 8 metros quadrados e uma sala de 7. Faz sentido? Não, entendi. Entendi que você vai avaliar, então. Então, no caso, são 5 itens, então vão ser 4.000 dividido por 5, 800 cada um. Exatamente. Outra coisa, o cara colocou lá uma escada. Aí ele fez um degrau lá de 20 centímetros de patamar, de largura. Faz sentido? Não. Então, aí é isso que eu vou avaliar. Se tem esse tipo de discrepância, que é erro grosseiro, concorda comigo? Vamos falar a palavra certa? Não, eu concordo, claro. Ainda mais que é muito detalhista. Então, assim, erros grosseiros, daí eu desconto nota. Se tiver erro grosseiro, tá tranquilo. Uhum. Não, tudo bem. Beleza. Beleza? Tranquilo, professor. Então tá jóia, Professor, pessoal. você postou alguma outra prova? Já ou não? Todas as provas de todas as matérias. Ah, não, beleza. Beleza, então. Todas as provas de todas as matérias que eu leciono, né, estão postadas no AVA. Eu tô com você, professor. Invicta. Todas essas matérias que você está dando quase, eu acho, esse semestre. Mas, de novo, obrigada, né? Por ano. A gente não se conheceu, né? Mas obrigado por esse ano, pelo ensinamento, por tudo. Obrigado, Priscila. Foi uma boa aluna, foi uma aluna presente e esforçada, mesmo tendo vindo da área de produção, você se dedicou para fazer as disciplinas. Eu acredito que você está num caminho legal. Eu acredito que você está num caminho legal. Continuo lutando. Né? Tá certo. Então, Fácil, pessoal, como o senhor diz, não tem almoço grátis. exatamente. Mas você chega lá. Bom, pessoal, e essa turma, né, os poucos remanescentes que estão aí, o Lucas, o Paulo e o Francisco, eu estou com vocês desde o primeiro semestre, o primeiro período, chegamos juntos até o 9º período. Então, Verdade. eu desejo sorte para vocês, sucesso. Valeu, Jefferson. Na profissão aí. E foi um prazer estar com vocês aí. Eu achei que a gente iria ficar até eu ver vocês se formarem, mas o destino foi diferente do que a gente Não, mas você vai imaginou. ver ainda, Jefferson. Só vai ser só lá do Paraná, né? Mas aí você vai ver. Não, se vocês me convidarem, eu vou para a formatura É lógico. de vocês. Mas é isso aí, eu também digo mesmo, Jefferson. Obrigadão aí por tudo. Desde o primeiro período, estamos aí juntos já, esse tempo todo. E muito boa a experiência que você passou aí pra gente. Conhecimento, que é muito importante, principalmente de campo, né? Que você tem demais. E ajuda pra caralho isso. Que bom. Valeu demais. Que bom que consegui contribuir aí para vocês. Então, boa sorte para vocês, pessoal. Façam lá a prova. Tá tranquila essa prova aí para vocês. E aquilo que eu falo, me ajudem que eu ajudo vocês. Se vocês fizerem, eu consigo avaliar, consigo dar nota. Eu sei que vocês que estão aí são bons alunos, o resto da turma que
eventualmente não veio porque alguns alunos não, essa aula aqui de hoje não vai cair na prova, tal, então deixa quieto. Beleza, tranquilo. A aula vai ficar lá gravada, disponível para vocês. Então, boa noite a todos, pessoal. Valeu, Jefferson. Boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. senhor. Até amanhã. Valeu, Até. professor. Boa sorte, tá bom? E um sucesso grande lá no Paraná. Só alegria. Obrigado, Paulo. A gente vai se ver ainda lá nessa vida, você vai ver. Com certeza. Com certeza, né? Aquilo que eu falei, me convide que eu vou para a formatura de vocês. Não, com certeza já tá mais que convidado. Eu, como representante, já te convido de antemão. Eu acho que em nome da turma já falo, ainda mais que você já tá com a gente desde 2017. É muito tempo, né? São o quê? 4 anos aí. 4 Você anos começou e com a meio. gente lá, você lembra, né? No desenho técnico, Lembro. eu acho. Se eu não me engano. Foi no desenho técnico. Foi desenho técnico e de lá para cá a gente já teve inúmeras matérias em vários períodos, acho que em todos praticamente você deu aula para a gente, pelo menos o pessoal que está no 9º período desde o início, que eu estou falando assim, desde o primeiro, né, nessa mesma unidade, e tem o pessoal também que chegou depois, te conheceu bastante, um pouco, sua experiência, Priscila, Lucas, tá aí, que vieram depois, né, da gente. É exatamente isso aí mesmo, que é o Jefferson. Sempre foi assim, descontraidão, falava essas coisas, fugia não fugia do assunto, mas abrangia o assunto. Ele não ficava só realmente isso aí, não é nem a puxação de saco, mas ele não ficava só no livro. Ele pegava experiências. Eu não sei se Priscila não estava, mas eu não sei se o Lucas já estava quando a gente fez a visita lá no Expo Minas. Você lembra, né, professor? Lembro. Levou a gente. E que, tipo assim, foi muito legal. Então, eu acho, assim, como da nossa turma, só tá só nós 4 aqui agora, nós 4, na verdade. Então, eu falo pelos demais que não estão, Sara, Marcelo, Letícia e tal, muito obrigado mesmo, e muito sucesso lá no Paraná, que só tenha sucesso e muita alegria, tá bom, professor? Obrigado, Paulo. Eu agradeço e mesmo depois, né, vocês formados, eu fico à disposição de vocês, a hora que tiverem uma dúvida, precisarem, né, podem me chamar. Se tiver ao meu alcance, eu ajudo vocês, entendeu? Eu quero ver o sucesso de vocês, eu quero ver vocês crescendo na profissão e que vocês consigam lembrar e fazer a associação das nossas aulas com o campo, né? Aquilo que a gente viu, eu falei, olha, acontece isso, acontece aquilo em campo, para vocês terem esse contato. Eu achei bem legal esse semestre, o pessoal postou o Paulo, principalmente, postou várias fotos do estágio, e eu achei legal. Então, ali você pode ver muita coisa que a gente viu na teoria, você pode ver na prática, né, Paulo? Não, exatamente. Todo mundo que tem oportunidade, se tiver oportunidade de fazer um estágio, eu, né, igual eu falo com os meninos na sala, que eu tive a sorte grande de começar numa obra do início, que eu comecei e tinha uma casa lá, eu trabalho lá no Barro Preto, tinha uma casa lá, então eu comecei da demolição da antiga casa, aí eu vi fundação, vi estaca, vi tubulão, tudo isso aí que você está passando para a gente agora, que a gente já aprendeu também, né, em tecnologia, tudo isso eu estou vendo agora. Então eu estou vendo desde o início até na parte que a gente já está, o que acho que no 7º pavimento já. Daqui a pouco começa a alvenaria, já está começando, mas aí começa as outras etapas, né? E tá bom demais. Eu tô aprendendo bastante, mais ainda. Eu vou ser bem sincero. Eu tive o estágio, eu comecei a fazer estágio no meu 2º período, mais na parte de projeto, fiscalização de obra. Mas eu aprendi muito mesmo quando eu fui para a execução de um prédio no meu estágio e eu fiquei como responsável. O engenheiro falou: você se vira aí, você que vai cuidar dessa obra. E eu cuidei da obra do começo ao fim. E não tenho vergonha de dizer que eu aprendi muita coisa com o armador e com o carpinteiro na minha primeira obra. Porque eu via eles trabalhando. Porque uma coisa é você falar, você faz a caixaria. Outra coisa é você ver como é que os caras fazem a caixaria. Observar
Então, assim, uma coisa que vale muito a pena em obra, vocês observem, tenham a humildade de observar um bom carpinteiro, um bom armador trabalhando, para vocês verem como é que se trabalha. Quando for assentar tijolo, observa como é que eles vão controlar o prumo, se eles vão fazer fiada por fiada, se vão usar lá um preguinho na argamassa, puxando a linha, se eles vão fazer... Eles chamam, alguns chamam de garga. O que é isso? Né? Eu acho que é mais fácil explicar. O cara vai lá e pega uma tábua, e mede certinho ali e faz os pregos exatamente onde vai ficar as fiadas de tijolo. E ele coloca aquilo de gabarito, de um lado ao outro. Aí ele vai puxando a linha. Nossa, a alvenaria fica perfeita. Assim como tem uns que vão assentando e usando o prumo de mão ali e tal, batendo com a colher para ir ajustando, vocês vão ver que isso vai dar uma espessura de reboco diferente. E observe como é que é o movimento quando o cara está chapiscando. Observe ao máximo para vocês ir pegando, porque aí vocês vão ver aquilo que dá certo, aquilo que fica legal e aquilo que não dá certo. Né? E isso vocês vão ganhando experiência e qualidade no processo decisório das obras futuras. Pessoal, bom então, demais, gente. Boa noite a todos. Olha aí, eu tenho também a agradecer, porque foi um prazer muito grande dar aula para vocês, pessoal aí do nono período. Né? O Lucas veio, a Priscila depois também. Bons alunos participaram, assistiram às aulas. Eu só tenho a agradecer a experiência e aprendi com vocês também, porque você tem que ter humildade de entender que quanto maior for o teu conhecimento, maior você vai ter o conhecimento que você sabe pouco e que você precisa sempre estar aprendendo. Então isso é algo que a gente vai descobrindo ao longo dos anos. Então ter a mente aberta e não se importe de onde vem a informação. Não interessa, o cara é carpinteiro, tá, é pedreiro. Não interessa. Veja se ele tem algo para te ensinar. De repente ele faz uma besteira que te faz lembrar o que é o correto. Por exemplo, colocar uma barra de aço no meio da viga. Vocês já sabem que ali é a linha neutra, que ali não adianta colocar porque não vai influenciar em nada. Mas isso te faz lembrar da linha neutra. Isso te faz lembrar que não vai influenciar em nada. Pessoal, boa noite e foi um prazer estar com vocês. Valeu, Jefferson. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigadão mesmo. Boa noite, Jefferson. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite.